Eu nunca falei sobre isso para ninguém além de duas pessoas. Mesmo assim, até hoje, quando lembro do que aconteceu naquela casa, sinto o mesmo frio que senti naquela noite. Não foi algo sobrenatural. Não houve fantasmas, vultos ou objetos se mexendo sozinhos. A verdade é muito pior, porque não tem como fugir dela. Era real. Tão real quanto a água escura que corria no rio atrás do terreno e tão real quanto a respiração quente que senti a poucos centímetros do meu rosto. Eu sempre gostei de explorar lugares abandonados. Isso começou na adolescência, quando eu e meus amigos entrávamos em casas velhas do bairro apenas pela adrenalina. Depois fui crescendo, ganhando mais confiança, e comecei a buscar lugares maiores, prédios antigos, fábricas fechadas e até pequenas propriedades rurais esquecidas. Nunca me aconteceu nada sério, nenhuma perseguição, nenhum encontro estranho, nada além de poeira, morcegos e alguns sustos bobos. Até o ano passado. Tudo começou quando ouvi falar da tal casa na curva do rio. O nome não era oficial, mas era como as pessoas da cidade se referiam ao lugar. Uma casa de madeira, construída no início dos anos 60, que ficava isolada no final de uma estrada de terra, onde a estrada fazia uma curva em S acompanhando o contorno do rio. Diziam que ninguém morava lá desde o desaparecimento de uma família inteira nos anos 90. 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Nenhum deles foi encontrado. Oficialmente, a polícia concluiu que morreram afogados, porque o carro da família foi achado dentro do rio, alguns quilômetros abaixo. Mas os corpos nunca apareceram. Muita gente dizia que o pai tinha enlouquecido, que matou os filhos e fugiu. Outros falavam que algum andarilho violento passou por lá. A casa ficou vazia desde então. Esse tipo de história, para mim, sempre foi atrativo. Então eu decidi ir. Escolhi uma tarde de sexta-feira, perto do fim do verão, quando os dias ainda eram longos. Avisei só um amigo, como sempre fazia, dizendo onde eu estaria caso algo desse errado. Levei lanterna, água, bateria extra para o celular e um canivete, não por coragem, mas por precaução. Eu nunca espero ver fantasmas. Eu espero ver gente viva fazendo merda. A estrada até lá era pior do que imaginei. Trechos afundados, muita lama, árvores fechando o caminho. 2 vezes eu quase desisti, mas continuei. Quando o sinal do celular desapareceu, já era tarde demais para voltar. A estrada só seguia para frente. Eu vi a casa quando virei a curva. Era menor do que eu imaginava. Feita de madeira escura, com o telhado meio torto, janelas sem vidro e a porta da frente entreaberta. O mato tomava conta de tudo, mas havia marcas no chão, como se alguém tivesse passado por ali nos últimos dias. Não era pegada clara, mas parecia uma trilha sendo usada. Não deveria haver ninguém ali. Estacionei o carro e fiquei alguns segundos apenas observando. A casa era silenciosa, absolutamente imóvel, mas havia algo diferente. Não sei explicar. Não era nada visível. Era mais como uma sensação de que havia alguém lá dentro me olhando. Você conhece aquela sensação? Aquela impressão de que seus pensamentos não estão mais sozinhos? Ignorei. Peguei a lanterna e fui. Por dentro, a casa era um museu congelado no tempo. Uma mesa de jantar ainda posta com pratos empoeirados, um armário caído, um sofá rasgado. Tudo muito velho, mas ainda reconhecível como um lar. Enquanto eu explorava, notei algo que não tinha percebido de longe. A casa tinha cheiro de umidade recente, como se alguém tivesse aberto as janelas ou mexido nas coisas. Não era o cheiro abafado de décadas. Era como entrar em um lugar que ficou fechado apenas alguns dias. Eu deveria ter ido embora naquele momento. No quarto das crianças, encontrei desenhos colados na parede. Desenhos simples de lápis de cor. Coisas comuns, árvores, estrelas, um cachorro. Mas um dos desenhos me chamou a atenção. Não pelo traço, mas pela imagem. Era da casa. O mesmo formato, mesma curva do rio, mesma cerca caída. No canto inferior, havia uma figura desenhada com lápis preto. Grande, muito grande, sem rosto, sem mãos. O que me deixou inquieto é que a figura ficava do lado de fora da casa, mas com metade do corpo escondida atrás da parede, como se estivesse espiando. Enquanto eu olhava aquilo,
ouvi um barulho. Não era algo distante, era dentro da casa. Uma madeira rangendo, igual ao som de uma pisada lenta. Meu coração começou a bater forte. Pensei em animal, guaxinim, cachorro, sei lá. Apontei a lanterna para o corredor e chamei. Ninguém respondeu. Saí do quarto devagar, tentando não fazer barulho. Fui até a sala novamente e então ouvi o som mais claro. Madeira rangendo no andar de cima. Passos lentos, arrastados, de alguém que parecia estar andando de meia ou descalço. Aquela casa não tinha energia elétrica. Se alguém estivesse lá em cima, estaria no escuro total. Eu comecei a gravar com o celular. Não sei porquê. Talvez instinto. Subi os primeiros degraus com o coração quase saindo pela garganta. Cada passo meu fazia mais barulho do que eu queria. Quando cheguei ao topo da escada, parei. A porta do quarto principal estava aberta. E alguém estava respirando lá dentro. Não era imaginação. Eu ouvia claramente. Uma respiração lenta, profunda, como alguém recuperando o fôlego. Um som úmido e irregular, acompanhado de um leve estalo que eu não consegui identificar na hora. Fiquei parado ali por 10 segundos que pareceram minutos. Então ouvi outra coisa. Um passo vindo em minha direção. Eu desci as escadas de costas, sem correr, mas rápido o suficiente para quase tropeçar. Quando cheguei na sala, ouvi os passos ficarem mais próximos do topo da escada. Eu não queria olhar para cima, mas olhei. E foi pior do que qualquer coisa que eu imaginava. Não era uma sombra, não era um vulto. Era uma pessoa alta, muito mais alta do que qualquer pessoa normal, magra ao ponto de parecer deformada, a cabeça inclinada para o lado, como se não tivesse força no pescoço. A pele, meu Deus, a pele parecia molhada. Brilhava na pouca luz que entrava pelas janelas quebradas. Não dava para ver o rosto, porque o cabelo caía para frente, completamente encharcado, pingando no chão. A pessoa não se movia. Só ficou ali, parada, com a cabeça caída, como se estivesse tentando me ver através dos fios de cabelo. Eu saí correndo. Corri para fora da casa. Quase perdi o equilíbrio nas escadas. Tropecei no mato e bati a perna em uma pedra. Mas continuei. Fui até o carro, entrei e bati a porta, mas não liguei o motor de imediato. Ficou um silêncio pesado. Eu tentava controlar a respiração, tentando entender o que tinha visto. Então, do nada, ouvi um barulho vindo dos fundos da casa. Algo arrastando. Algo pesado. Algo que estava descendo pelos degraus da varanda. Virei a chave e acelerei sem olhar para trás. A estrada era estreita, cheia de buracos. Em um deles, quase perdi o controle do carro, mas não parei. Só parei quando cheguei na rodovia, quilômetros depois. Quando finalmente respirei fundo e peguei o celular para ver a gravação, meu sangue gelou. A última coisa registrada não era minha voz, nem os passos, nem o rangido. Era um som baixíssimo, quase inaudível, como se alguém tivesse sussurrado muito perto do microfone. Eu vi você primeiro. Eu deletei o vídeo na hora. E nunca mais voltei lá. Mas às vezes, quando estou sozinho em casa e abro a porta de madrugada para beber água, sinto aquele cheiro úmido e juro que já ouvi o mesmo estalo, aquele pequeno estalo úmido, vindo do andar de cima, como se alguém estivesse me esperando. Eu nunca entendi por que minha avó decidiu morar naquela casa. Era velha, cheia de infiltrações, com um cheiro permanente de madeira úmida e mofo antigo. E o pior, ficava exatamente na frente do cemitério municipal, separada por uma estrada de barro e um pedaço curto de mata baixa. Da janela do quarto dela, dava para ver as cruzes que ficavam mais perto, meio tortas, como se algo as puxasse para o chão. Quando eu era criança, visitava minha avó quase todo fim de semana. Nunca gostei de ficar lá. A casa era silenciosa demais. A cidade parecia sempre vazia. E o cemitério estava sempre ali,
imóvel, mas nunca realmente quieto. Às vezes, eu tinha a impressão de que havia movimento lá dentro, mesmo quando não havia vento. Com o tempo, cresci, me mudei, estudei, construí minha vida longe dali. Minha avó faleceu aos 83 anos e a casa ficou fechada por anos. Até que, ano passado, decidi vender o imóvel. Para isso, eu precisava passar um tempo lá, arrumar as coisas, fazer o inventário, fotografar o lugar, verificar a estrutura. Quando voltei, a sensação foi a mesma de quando eu era criança, só que muito mais intensa. Era como se o ar da casa tivesse peso, e cada quarto parecia guardado, esperando que eu entrasse. A vista da janela do quarto dela continuava igual. O cemitério parecia ainda mais próximo do que eu lembrava. As cruzes estavam mais inclinadas, algumas quase dobradas para o lado. O mato tinha crescido tanto que em certos pontos dava para ver apenas a ponta das lápides. Na primeira noite, ouvi um barulho vindo de lá. Era como se alguém tivesse derrubado uma pedra grande no chão. Se fosse só isso, eu ignoraria. Mas depois ouvi outra coisa, algo mais grave. Um som semelhante a uma respiração abafada misturada com terra sendo arrastada. Eu fiquei parado no escuro, tentando não acreditar que aquele som vinha do mesmo lugar que eu tinha visto a vida inteira pela janela. Tentei dormir, mas não consegui. Fiquei me virando de um lado para o outro, até ouvir um som que me gelou completamente. Vidro. Como se alguém tivesse batido com a ponta do dedo na janela da sala. Uma batida leve, mas precisa. Eu fiquei paralisado no quarto. Não quis levantar, não quis olhar. A casa toda parecia segurar a respiração comigo. Só consegui dormir quando o barulho parou. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz foi procurar marcas no vidro. Não havia nada, mas a sensação de que algo tinha acontecido ali era tão forte que precisei sair da casa e caminhar um pouco para clarear a cabeça. Quando voltei, decidi passar o resto da tarde organizando as coisas da minha avó. Encontrei roupas antigas, fotos, cartas, objetos sem valor, mas carregados de memórias. E foi dentro de uma caixa pequena, escondida no fundo do armário, que encontrei um caderno. Um caderno azul, de capa rígida, bem gasto. Era o diário dela. Nunca soube que minha avó escrevia. Comecei a folhear, curioso, esperando encontrar relatos da infância dela, histórias da família, receitas. Mas não. Quase todas as páginas falavam de uma única coisa: a janela. Ela escrevia sobre as noites em que não conseguia dormir porque via movimento entre as lápides. Falava sobre sombras que pareciam mudar de posição, mesmo sem vento. Falava sobre formas que pareciam se erguer devagar, como se algo estivesse sendo puxado desde baixo. No começo, achei que era só paranoia de alguém que passava muito tempo sozinha. Mas quanto mais eu lia, mais percebia que os relatos eram detalhados demais para serem apenas fantasia. Em uma página, minha avó escreveu: 3 noites seguidas eles vieram até a cerca. Nas 2 primeiras pararam ali, mas na terceira eu ouvi os passos no quintal. Fechei o diário. Não queria mais ler aquilo. A noite chegou novamente, e com ela o mesmo som vindo do cemitério. Algo pesado sendo movido, terra sendo arrastada. Só que dessa vez eu fiz algo que nunca deveria ter feito. Eu fui até a janela. Nunca vou esquecer a cena. No meio do cemitério, havia uma das sepulturas mais antigas, com a lápide rachada no meio. A terra ao redor dela estava revirada, como se alguém tivesse acabado de cavar, mas não havia ninguém em vista. Nada se movia. Ainda assim, o som de arrasto continuava, como se a terra estivesse se mexendo sozinha. Eu achei que era um animal, uma raposa, talvez. Até que algo, lento, muito lento, começou a subir do interior da cova. Não era um braço, não era uma cabeça. Era mais como um contorno, uma forma escura emergindo pela lateral, ondulando como alguém tentando se puxar para fora. Eu me afastei da janela imediatamente. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, com as luzes apagadas, tentando ouvir qualquer coisa. Tudo ficou quieto depois de um tempo. No dia seguinte, fui embora. Decidi que venderia a casa como estava.
Não queria mais voltar. Mas quando cheguei na minha cidade e comecei a guardar minhas coisas, percebi algo horrível. O diário da minha avó estava dentro da minha mochila. Eu não tinha colocado ele lá. Não toquei nele por dias. Quando finalmente criei coragem de abrir, reparei em algo que não estava lá da primeira vez que folheei. Uma página nova. A letra era diferente da letra da minha avó. Era mais trêmula, mais funda. E dizia apenas isso: a janela é deles agora. Fechei o caderno e joguei dentro de uma caixa. Mas às vezes, quando o vento da madrugada bate nas paredes do meu apartamento, eu ouço um som abafado vindo da direção das janelas. Um som que eu nunca ouvi antes de voltar para aquela casa. Um som de terra sendo arrastada. E eu sei que, onde quer que estejam, eles sabem que eu olhei. Quando meu tio-avô morreu, deixou para mim algo que eu nem sabia que existia. Uma fazenda afastada no interior do estado, no meio de uma região onde nem sinal de celular alcançava. Meu pai dizia que aquele lugar era problemático, que a família inteira evitava falar sobre a fazenda porque era terra amaldiçoada. Mas eu sempre achei que aquilo fosse só exagero de gente antiga. Ainda assim, quando o advogado me entregou a chave enferrujada, junto de uma escritura quase ilegível de tão velha, senti um peso no ar, como se aquela chave não estivesse sendo dada, mas passada adiante, como quem empurra um fardo. A fazenda tinha mais de 120 anos e ficava no topo de um pequeno morro cercado de mata. Para chegar lá, precisei seguir uma estrada de terra tão estreita que parecia ter sido abandonada antes mesmo de ser inaugurada. A cerca do terreno estava quebrada e os poucos postes de luz ao redor estavam tortos, sem lâmpadas, como mastros de navio afundado. A casa principal era enorme, mas estava em um estado que parecia impossível de recuperar. Madeira podre, janelas estilhaçadas, varandas cedidas, portas empenadas. Mesmo assim, havia algo estranho. Apesar do abandono evidente, eu sentia que alguém ainda morava ali. Ou que alguém tinha morado ali recentemente. Dentro da casa, o cheiro era um misto de poeira antiga com algo mais fresco, como terra molhada. A sala tinha móveis cobertos com lençóis, mas a cozinha estava limpa demais. Panelas lavadas, pratos empilhados, e havia até um copo com marcas frescas de água. Isso não fazia sentido. Meu tio tinha morrido no hospital mais próximo, e segundo o advogado, ninguém pisava ali fazia meses. Atrás da casa ficavam os antigos currais e um celeiro enorme, mais preservado que o resto. No fundo do celeiro havia uma porta pequena trancada por uma trava de madeira reforçada. Ela parecia muito mais nova do que o resto da estrutura, como se tivesse sido colocada há pouco tempo. Na madeira, alguém havia escrito algo em giz, mas a chuva tinha apagado quase tudo. Só dava para ler uma palavra, que seria fiquem ou fique. Não consegui distinguir, ignorei, achando que era marca antiga. Na primeira noite, fiquei em um dos quartos da frente, o único que ainda tinha colchão. Lá fora a escuridão era tão densa que parecia engolir a luz da minha lanterna. Pouco depois de deitar, comecei a ouvir o som. Era distante, mas inconfundível, madeira rangendo, como passos lentos caminhando no assoalho. Achei que fosse reflexo do vento nas tábuas velhas. Até que ouvi risadas. Não eram risadas altas, nem assustadoras. Eram risadas de crianças, baixas, curtas, rápidas, e vinham do corredor. Meu corpo travou. Não havia crianças em quilômetros. Eu não tinha vizinhos. E a casa estava há meses fechada. Levantei devagar, com a lanterna tremendo na mão. Abri a porta do quarto e iluminei o corredor. Nada, nenhum movimento, nenhum som. Apenas o eco do meu próprio coração tentando rasgar minhas costelas. Fechei a porta. Senti o ar ficando pesado, como se alguém estivesse encostado do lado de fora, respirando devagar. Mas quando encostei o ouvido, não ouvi nada. E então, de repente, algo arranhou a madeira. Um arranhão lento, como dedos passando devagar.
Dei um passo para trás. O arranhão parou. A noite passou assim, entre silêncio e sussurros, entre passos e risadinhas, até o amanhecer finalmente quebrar a paralisia que me dominava. Quando acordei, a porta do quarto estava aberta. E eu sabia que não a tinha deixado assim. Passei o dia explorando o resto do terreno. A fazenda tinha várias construções menores, incluindo uma casinha de empregados abandonada, um poço seco e o tal celeiro com a porta misteriosa. Dentro da casinha dos antigos funcionários, encontrei algo que me fez gelar o sangue. Um álbum de fotos. Os retratos eram muito antigos, quase todos em tom sépia. Pessoas da família, trabalhadores, colheitas, festas. Mas quanto mais eu virava as páginas, mais algo chamava minha atenção. Nas últimas fotos, tiradas provavelmente uns 50 anos atrás, sempre havia alguém na ponta do quadro. Às vezes uma criança, às vezes um adulto, às vezes apenas uma sombra vertical e fina. Mas era sempre a mesma figura, exatamente na mesma postura, como se estivesse observando, nunca fazendo parte da cena. E então, encontrei a foto que não deveria existir. Era a foto de uma mulher com 2 crianças na frente da casa. A casa exatamente como estava agora, velha, torta, abandonada. Mas a foto era antiga, muito antiga. E no canto da foto, desfocada, estava a figura, muito mais nítida do que nas outras fotos, alta, de ombros estreitos, com o rosto inclinado para o lado, como se estivesse tentando se aproximar do quadro. A mesma postura que eu vi numa foto, a mesma postura que eu achei ter visto na janela na noite anterior. Fechei o álbum imediatamente. Levei ele até a casa principal, coloquei sobre a mesa e respirei fundo. Era tudo estranho demais para ser coincidência, e as risadas da noite anterior não poderiam ter sido vento. Foi quando ouvi a porta do celeiro bater. Fui até lá. A porta pequena, trancada, agora estava semi-aberta. A trava de madeira estava jogada no chão, como se tivesse sido empurrada de dentro para fora. Abaixei e iluminei o interior. O cheiro de terra úmida era intenso e havia marcas no chão, arranhões, trilhas fundas, como se algo tivesse sido arrastado. No canto, vi um pano sujo cobrindo algo. Quando puxei, encontrei caixas antigas, cheias de cadernos e documentos. Comecei a folhear. Eram registros da família, anotações de plantio, pragas, colheita. E então encontrei um caderno muito mais recente, um diário, o diário do meu tio-avô. Nas últimas páginas, rabiscadas depressa, quase ilegíveis, li algo que me fez tremer. Eles voltaram. Nunca foram embora. Não são da terra. São da casa. Virei a página. Se abrirem a porta, eles saem. Se deixarem sair, eles entram. Se entrarem, assumem. As últimas palavras estavam riscadas, como se ele tivesse escrito com a mão tremendo. Eles querem o herdeiro. Eu soltei o diário e comecei a ouvir passos atrás de mim. Passos rápidos, passos pequenos, vários, como se um grupo de crianças estivesse correndo descalça pelo celeiro. Mas quando virei a lanterna, não havia ninguém. Apenas sombras. Sombras que não estavam ali antes. Sombras que se moviam com o tremor da luz. Fugi dali. Corri para casa, tranquei tudo que pude e fiquei dentro do quarto até o sol nascer novamente. A cada minuto, eu ouvia passos no corredor, portas batendo, sussurros longos que pareciam formar palavras. E então, perto do amanhecer, ouvi claramente. Herdeiro. Vim embora no mesmo dia, dirigindo sem olhar para trás. Mas a história não terminou ali. Quando cheguei em casa, coloquei tudo na sala. A chave, o diário, o álbum. Meu plano era levar tudo para o advogado e renunciar à herança. Não queria mais nada daquele lugar. Pois bem, naquela noite, no meu apartamento, ouvi risadas de criança no corredor. E quando abri a porta, havia marcas de mão, pequenas, sujas de terra, escorrendo pela parede. E o pior, o álbum de fotos que eu deixei na sala estava aberto na última página. A foto antiga da fazenda. E agora,
No canto direito inferior da foto, havia algo que eu não tinha visto antes. Eu, exatamente como eu estava vestido naquele dia. De pé, ao lado da figura alta e inclinada. Como se eu sempre tivesse pertencido àquela foto. Como se eu sempre tivesse pertencido àquela casa. Como se eu fosse o próximo. Meu nome é Renato, mas durante muitos anos ninguém me chamou assim. No trabalho, eu era apenas o vigia da madrugada, o homem invisível que circula entre depósitos, corredores e galpões quando o resto do mundo dorme. Eu trabalhava sozinho em um complexo industrial antigo, construído nos anos 60, que hoje estava abandonado pela metade. A empresa ainda guardava máquinas antigas lá dentro, arquivos, peças, equipamentos e documentos que ninguém mais usava, mas que também não podiam simplesmente ser descartados. Sobrava para mim cuidar de tudo. Meu turno começava sempre à meia-noite e terminava quando o sol começava a nascer. Era o turno morto, como os outros vigilantes chamavam, o horário em que nada deveria acontecer, mas onde tudo que não deveria existir se manifesta. No começo, achei que era só brincadeira deles. Até a primeira semana. A base onde eu ficava era uma guarita velha de vidro, posicionada na entrada principal da fábrica. Dali eu controlava as câmeras, fazia relatórios e monitorava os sensores de movimento. Quase todos eram velhos e falhavam, mas havia um sensor específico que sempre me irritou, o da ala 3. Não importava o horário, ele apitava aleatoriamente. Às vezes um ponto vermelho piscava no painel e desaparecia em seguida. Outras vezes ficava aceso por minutos inteiros. Mas ninguém nunca encontrou nada lá. A ala 3 era um galpão enorme onde antes funcionava uma linha de montagem. Hoje estava vazia, exceto por caixas antigas e máquinas desligadas cobertas por lona. Era um dos lugares mais frios de todo o complexo, mesmo no verão. Minha primeira noite tranquila terminou quando o sensor da ala 3 apitou pela primeira vez. Olhei para as câmeras com desânimo. A imagem era granenta, cheia de ruído, como se a gravação passasse por um filtro antigo. Mas mesmo com a qualidade ruim, eu percebi algo estranho. Não era uma pessoa, não era um animal. Era só um borrão escuro, parado entre duas máquinas cobertas. Pisquei, recarreguei a imagem. Sumiu. Achei que era defeito. Mas não era. Na terceira noite aconteceu de novo, e dessa vez o borrão estava mais perto da câmera, como se tivesse se aproximado. Era uma forma vertical, alta, mas sem contornos definidos. Quando eu tentava focar, a imagem ficava pior. Eu ainda tentava me convencer de que era falha técnica. Até que o telefone interno tocou. Era um telefone direto, usado apenas para comunicação entre setores. O problema é que ninguém trabalhava ali havia anos. Ninguém deveria estar naquele ramal. A ligação veio justamente do setor da ala 3. Quando atendi, só ouvi estática, mas no meio da interferência havia um ritmo. Não era voz, não era ruído comum. Era como passos ecoando em um corredor enorme, mas abafados por camadas de distorção. Parecia que alguém caminhava ao redor do telefone enquanto a ligação acontecia. Desliguei antes que algo pior viesse. A partir da quarta noite, comecei a ouvir coisas durante a ronda. Os galpões sempre foram silenciosos, mas agora eu ouvia metal batendo, madeira rangendo e, em alguns momentos, passos leves correndo por trás das máquinas. Sempre que eu ia checar, não encontrava nada. A fábrica parecia respirar. Uma madrugada, enquanto eu caminhava pelo corredor externo, ouvi uma porta bater dentro da ala 3. Parecia ter sido arremessada contra a parede. O som ecoou tanto que ressoou no meu peito. Entrei devagar, iluminando cada canto com a lanterna. O ar estava gelado como um freezer. As caixas estavam reviradas, algumas caídas, como se alguém tivesse corrido pelo caminho e esbarrado nelas. Minhas mãos começaram a suar. Meu rádio chiou baixinho, emitindo um som semelhante a uma respiração curta. Foi então que vi. Entre duas máquinas cobertas, havia uma silhueta. Estava de costas para mim. Parecia olhar para o chão. Eu pisquei, tentando entender se era mesmo uma pessoa.
A silhueta virou lentamente a cabeça, não o corpo, só a cabeça. Minha lanterna falhou por um segundo, e quando voltou, não havia mais nada ali. Saí correndo. Pedi para trocar de turno. Ninguém quis. Ninguém queria o turno morto, e eu precisava do dinheiro. As coisas pioraram quando comecei a não conseguir dormir durante o dia. Sonhava com os corredores. Sonhava com a ala 3, e sempre acordava com a sensação de que alguém estava no quarto, parado no canto, só observando. Até que uma noite, o sensor da ala 3 não apitou. Ele travou aceso. Eu senti que precisava ir lá, como se algo estivesse esperando. Caminhei até o galpão, a lanterna oscilando na minha mão. No caminho, percebi que todas as portas estavam entreabertas. Eu não tinha deixado assim. Ninguém tinha. Dentro da ala 3, o frio era tão intenso que minha respiração subia em vapor. O silêncio era absoluto, opressor, como o ar antes de um terremoto. Avancei entre as máquinas. E então ouvi meu nome. Não foi sussurro, não foi grito. Foi falado atrás de mim, como se alguém estivesse grudado na minha nuca. Minha pele inteira arrepiou. Girei a lanterna tão rápido que quase deixei cair. A luz cortou o ar e iluminou algo parado a poucos passos de mim. A figura não tinha rosto, não tinha olhos, não tinha boca. Era como um molde humano sem detalhes, feito de sombra condensada, pulsante, vibrando como fumaça escura. Sua presença parecia sugar toda a luz ao redor, deixando a lanterna quase inútil. E então ela mexeu. Não deu um passo, não avançou. Ela se inclinou para o lado, como se estivesse estudando minha forma. A cabeça se mexeu devagar, lentamente, como se imitasse o movimento humano, mas de um jeito errado, distorcido. Eu poderia jurar que ela sorria sem ter boca. Corri como nunca corri na vida. Não olhei para trás nenhuma vez. Cada passo ecoava como marteladas. Quando cheguei à guarita, tranquei a porta, apaguei as luzes e fiquei ali, sentado, tremendo, até o turno acabar. Mas isso não foi o fim. Foi o começo. Na noite seguinte, as câmeras começaram a travar toda vez que eu olhava a ala 3. Quando não travavam, mostravam o galpão com distorções, sombras movendo-se em direções impossíveis, objetos aparecendo em lugares onde eu sabia que não estavam antes. A figura aparecia em quase todos os quadros, mais próxima a cada noite, às vezes em pé, às vezes agachada, às vezes inclinada naquele movimento horrível, como se quisesse ver melhor. Uma madrugada, a câmera mostrou algo que me fez quase vomitar. A figura estava bem em frente ao monitor, tão perto que ocupava a tela inteira. A imagem distorcia ao redor dela, como um campo magnético sendo forçado ao limite, e atrás dela, no fundo do galpão, havia várias outras silhuetas surgindo entre as máquinas. Não era uma. Nunca foi. Abandonei o trabalho naquela mesma hora. Pedi demissão sem aviso. Saí sem receber o último salário. Eu só queria ir embora. Mas não adiantou. Semanas depois, já morando em outro estado, recebi uma caixa sem remetente. Dentro havia uma fita cassete. Sim, uma fita antiga, igual às usadas no sistema de gravação da fábrica. Meu coração disparou. Coloquei no gravador antigo que eu ainda tinha. A fita começou com chiado, depois silêncio. E então, passos. Passos ecoando dentro de um galpão vazio. Depois uma voz, baixa, quase sem forma humana, arranhando palavras como se tivesse sido ensinada a falar há pouco tempo. Renato, achei você. Desliguei a fita, apavorado. Mas as luzes do meu apartamento piscaram. E no reflexo da janela, por um instante, juro que vi uma silhueta, inclinada para o lado, observando, esperando, como se meu turno morto nunca tivesse terminado, como se eu ainda estivesse lá, como se eu nunca tivesse saído.